Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai analisar o caderno de estudos número 08, que trata de um tema fascinante, atas notariais. É um ponto, assim, crucial do item 4.9 do edital ENAC, e a nossa missão aqui é desvendar a história de uma ferramenta jurídica que, olha, saiu dos antigos cartórios de papel para se tornar a principal arma na luta contra golpes digitais e na simplificação da compra de imóveis. Como que um ato tão antigo se tornou tão futurista, né? É isso que a gente vai descobrir. Exatamente. E é uma jornada e tanto. A ata notarial é talvez o ato mais versátil e, ao mesmo tempo, exclusivo do tabelião de notas. Entender a ata é entender a vanguarda da desjudicialização, sabe? Ou seja, aquela tendência de resolver problemas fora do judiciário e da construção da segurança jurídica no nosso dia a dia. Ótimo. Então, para começar, quando eu ouço falar em cartório, em ato notarial, a primeira coisa que vem à cabeça é a escritura de compra e venda de imóvel, né? Mas ata notarial soa diferente. Parece ter uma outra função. A impressão que o material do professor Lessa me passou é que, se uma escritura é tipo o roteiro de um filme, criando uma história, a ata é mais uma fotografia documental. Ela só registra uma cena como ela é. Essa analogia faz sentido? A ata notarial é um instrumento público onde o tabelião, a pedido de alguém, usa a fé pública dele para constatar fielmente fatos, coisas, pessoas, situações. Ele meio que congela um momento no tempo e transforma aquilo num documento com força de prova. A natureza jurídica dela é o que a doutrina chama de ato-fato jurídico. O tabelião não cria um negócio, ele não interpreta, não julga. Ele narra a realidade que os sentidos dele captam. Ele vê, ouve e descreve. Simples assim. Certo. Mas se os dois, a ata e a escritura, são feitos no mesmo cartório, parecem super oficiais, o que impede alguém de usar uma ata para, sei lá, formalizar um acordo verbal em vez de fazer uma escritura? Onde que está a linha que separa as duas na prática? Essa é a distinção fundamental e que a FGV, olha, adora explorar. A linha está toda no propósito. A escritura pública, ela formaliza e cria um negócio jurídico, uma manifestação de vontade. Pensa numa venda. Eu quero vender, a outra pessoa quer comprar, a escritura formaliza nosso acordo. Por isso, a assinatura de todo mundo é obrigatória e, se o objeto do negócio for ilícito, como a venda de algo proibido, a escritura é nula. Ela não pode dar validade para algo ilegal. Entendi. A escritura é sobre a intenção, sobre o vamos fazer isso. Exato. Já a ata notarial tem natureza autenticatória. Ela não cria nada, ela só confirma que algo aconteceu. E aqui vem a parte mais interessante que você mencionou. A ata pode sim narrar fatos ilícitos. Espera, então você está me dizendo que uma ata notarial pode registrar um crime acontecendo, tipo uma ofensa ou ameaça online, e ser perfeitamente válida, enquanto uma escritura para formalizar um negócio ilegal seria nula? Isso é bem surpreendente. É exatamente isso. A ata tem uma espécie de imunidade da verdade. O objetivo dela é constituir prova. Se alguém está te caluniando no WhatsApp, o tabelião pode acessar a conversa, registrar as ofensas e essa ata vai ser a sua prova no processo. A ata não está validando a calúnia, está só provando que ela aconteceu, entendeu? A escritura, por outro lado, tenta dar validade jurídica a um negócio. São mundos diferentes. A ata adota o fato de fé pública e uma presunção de veracidade. E essa presunção de veracidade, ela é absoluta? Quer dizer, o que está na ata é uma verdade que não se discute. É uma presunção muito forte, mas não é absoluta. No jargão jurídico, a gente diz que é iuris tantum. Pense na ata como uma evidência com selo de qualidade do Estado. O que está ali é considerado verdade, a menos que alguém apresente com uma prova igualmente forte ou mais forte para demonstrar que o tabelião se enganou ou que o fato foi manipulado. É quase um verdadeiro até que se prove o contrário. Certo. Se essa ferramenta é tão poderosa, essa fotografia jurídica, quem exatamente pode manejar ela? E quais são as regras de segurança? Imagino que não possa ser qualquer pessoa por aí tirando essas fotos com validade legal. De forma alguma.
A competência para lavrar uma ata notarial é exclusiva do tabelião de notas. Isso está na Lei 8.935, a Lei dos Notários e Registradores. É um ato personalíssimo que só ele pode praticar. E a atuação dele é guiada por princípios muito rígidos. O material do professor Lessa destaca 4 que são, assim, essenciais. E quais seriam eles? O primeiro é o da rogação ou instância. Eu gosto de chamar de princípio do só trabalho se me chamarem. O tabelião é que nem um fotógrafo de evento contratado, sabe? Ele não aparece na festa e começa a fotografar sem ser convidado. Ele nunca age de ofício, precisa ser provocado pela parte interessada. Faz todo sentido. Ele não pode simplesmente ver uma briga de vizinhos na rua e decidir fazer uma ata por conta própria. Jamais. O segundo princípio é o da imediação. A regra do tenho que ver com meus próprios olhos. O tabelião não pode fazer uma ata baseada em fofoca ou no que alguém contou para ele. Ele precisa ter contato direto, sensorial com o fato. Ver a página da internet, ouvir o áudio, estar presente na vistoria do imóvel. Ok, precisa do contato direto. E o terceiro? O terceiro é o da unidariedade. Pense nele como a regra do álbum de fotos completo. Mesmo que a constatação dos fatos leve dias, por exemplo, uma diligência hoje, outra amanhã, tudo tem que ser consolidado num único instrumento, numa única ata, para garantir a coerência da narrativa. E, por fim, o princípio da territorialidade, a regra do jogo em casa. Em regra, o tabelião só pode verificar fatos que ocorram dentro dos limites do município, para o qual ele recebeu a delegação. Essa regra da territorialidade me parece fazer todo sentido para um fato físico, como a vistoria de um imóvel. Mas já me deixa com uma pulga atrás da orelha sobre o mundo digital. Mas antes de ir para lá, tem um detalhe sobre a assinatura que me chamou a atenção. Foi dito que a assinatura do solicitante é, em regra, facultativa. Isso parece estranho. A pessoa pede a ata e depois não precisa assinar? Qual é a lógica? A lógica é que o protagonista da ata não é a vontade da pessoa, mas sim o fato que o tabelião constatou. A ata vale pela fé pública do tabelião, não pela assinatura de quem pediu. Se a pessoa pede para constatar algo e no final, sei lá, não gosta do resultado e se recusa a assinar, o tabelião simplesmente anota essa recusa na ata e ela continua perfeitamente válida. A constatação dele é soberana. Mas tem exceções, certo? Sim, e aqui está um detalhe crucial para provas. Existe uma exceção importantíssima, destacada pelo professor Lessa. Na ata notarial, para fins de uso capião extrajudicial, a assinatura do requerente é obrigatória. A norma do Conselho Nacional de Justiça exige. E faz todo sentido, né? Porque nesse caso, a pessoa não está só pedindo para registrar um fato. Ela está iniciando um procedimento para se tornar proprietária de um imóvel. A manifestação de vontade dela é o motor de todo o processo. Na Califórnia. Qual tabelião eu chamo? O de São Paulo? O de Recife? Como essa regra se aplica num mundo sem fronteiras que nem a internet? Essa é exatamente a questão que o nosso direito teve que resolver, e a solução foi brilhante. O Código de Processo Civil de 2015 foi o grande divisor de águas. Ele basicamente deu um passaporte digital ao tabelião. O famoso artigo 384 do CPC disse com todas as letras que a ata notarial é um meio de prova e, no seu parágrafo único, permitiu que imagem e som de arquivos eletrônicos constassem na ata. Foi a luz verde para a modernidade. Então, como que funciona na prática? Eu levo meu celular para o tabelião e mostro a tela? Exatamente isso. O tabelião acessa o conteúdo na sua frente, seja num celular, num computador. Ele vai descrever todo o caminho que ele fez, o site que acessou, o perfil, a data e a hora exatas e pode até mesmo anexar a captura de tela, os famosos prints ao documento. Com a plataforma e-notariado, isso pode ser feito até por videoconferência, de forma totalmente remota. E a questão da competência territorial que eu perguntei, como ficou? A norma do CNJ, no artigo 303 do seu Código de Normas, cria uma regra dupla bem inteligente para as atas eletrônicas. A primeira opção é a competência do tabelião do local do fato. Se o fato tem um local, tipo a vistoria de um servidor de computador numa empresa, vale essa regra. Mas para um site ou uma rede social onde o local é o ciberespaço,
A regra é a do domicílio do requerente. Então, no seu exemplo, você, domiciliado em São Paulo, poderia procurar um tabelião de São Paulo para constatar a ofensa online. Isso é uma revolução, especialmente para criadores de conteúdo, artistas, designers. Sem dúvida. Imagina um designer que posta um trabalho original no Instagram e horas depois vê uma grande empresa publicar algo idêntico. Como ele prova que foi o primeiro? A ata notarial digital é a bala de prata. O tabelião pode, remotamente, acessar o perfil, registrar a data e hora exatas do post original e criar um documento com força de prova irrefutável para uma ação de propriedade intelectual. Fascinante. Isso nos leva diretamente às aplicações de alto impacto que o professor Lessa destaca, onde a ata virou a peça central, o usucapião e a adjudicação compulsória extrajudicial. Vamos começar pela usucapião. Na usucapião extrajudicial, a ata notarial não é só útil, ela é obrigatória e essencial. É o documento que dá início a tudo, conforme o artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. O objetivo dela é atestar o tempo e as características da posse. É na ata que o tabelião vai ouvir testemunhas, analisar documentos antigos como conta de luz, carnes de IPTU e declarar que aquela pessoa exerce a posse sobre o imóvel com o ânimo de dono há tanto tempo. E a competência nesse caso? É livre, posso escolher. Não, e esse é um ponto que não se pode errar de jeito nenhum. Na usucapião, a competência é absoluta. Tem que ser o tabelião do município onde o imóvel está localizado. Não há escolha. E isso é porque, muitas vezes, o tabelião precisa fazer diligências no local, conversar com vizinhos e ninguém melhor para isso do que o notário daquela cidade. Além disso, para fins de emolumentos, é um ato que possui conteúdo econômico calculado sobre o valor de imóvel. Entendi. E no caso da adjudicação compulsória extrajudicial, que é um procedimento mais recente, qual o papel da ata ali? A lógica é bem parecida. A ata também é um documento obrigatório. O objetivo aqui, segundo o artigo 216-B da Lei de Registros Públicos, é provar duas coisas. Primeiro, que o comprador quitou integralmente o preço do imóvel. E segundo, que o vendedor, mesmo depois de notificado, se recusa a outorgar a escritura definitiva. A ata serve para formalizar essa inércia do vendedor, abrindo caminho para que o comprador obtenha o registro da propriedade mesmo sem a colaboração dele. É mais um exemplo poderoso de desjudicialização. Vamos agora para aquela parte que todo concurseiro adora. O professor Lessa alerta no material para uma pegadinha clássica da FGV, um verdadeiro quebra-cabeça sobre atas notariais. A pergunta seria: o tabelião pode lavrar uma ata notarial para atestar a morte de alguém? Essa é uma pergunta que vale ouro. E a resposta é: cuidado com a nuance. O tabelião não atesta o óbito. A competência para registrar a morte e emitir a certidão de óbito é exclusiva do oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais. Ponto final. Ah, então a resposta é não. Não tão rápido. O tabelião não atesta o fato jurídico da morte, mas ele pode lavrar uma ata de notoriedade para atestar fatos públicos e notórios que decorrem da morte. Por exemplo, ele pode atestar que fulano é publicamente conhecido como o único herdeiro de cicrano. Para quê? Para que esse herdeiro possa, por exemplo, dar entrada num pedido de seguro de vida ou pensão. Ele não atesta a morte, mas sim uma consequência social e fática dela. É uma diferença sutil, mas que define a questão. Uma distinção que pode derrubar um candidato desatento, com certeza. Para amarrar tudo, então, se a gente fosse construir o perfil ou a identidade da ata notarial com base em tudo que conversamos, quais seriam as características principais que ficam? Seguindo o fichamento estratégico do professor Lessa, a gente pode montar essa identidade. Primeiro, o propósito dela. É uma prova pré-constituída, feita para ser usada no futuro. Segundo, o seu autor. Um ato de competência exclusiva do tabelião de notas. Terceiro, o seu gatilho. Ela só age por rogação, nunca de ofício. Quarto, a formalidade. A assinatura do solicitante, em regra, é facultativa, mas se torna obrigatória no caso de altíssima relevância da usucapião. E quinto, o seu alcance. No mundo digital, a competência é flexível, sendo o local do fato ou o domicílio do requerente, mas na usucapião ela volta a ser rígida, fixada pela localização do imóvel. Excelente síntese.
Para finalizar, o professor Lessa traz uma reflexão muito poderosa, enxergando a ata notarial não só como um documento, mas como um instrumento de paz social e de desjudicialização. A ideia do tabelião atuando como os olhos do Estado para perpetuar a verdade e evitar conflitos é muito forte. Ele até cita uma passagem de Jeremias que fala sobre selar uma escritura de compra diante de testemunhas, mostrando como essa necessidade de formalizar e dar segurança aos fatos é algo que nos acompanha desde a antiguidade. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E fica o nosso convite. Deixe nos comentários qual o próximo tema que você gostaria de ver analisado por aqui. Até a próxima!